Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou resolvendo aqui neste vídeo um exercício de geometria plana, o chamado triângulo russo, né? Aprendendo Matemática, que é um livro dedicado a concursos. Esse exercício que eu vou resolver aqui, ele não é um exercício simples, tá? Ele é um exercício que demoraria, em condições normais, no mínimo uns 20 minutos para ser resolvido. Então ele é um exercício típico de Olimpíada, alguma coisa assim, não é de vestibular. Então é um exercício para você sentar tranquilo, com bastante papéis e ficar calculando. Então vamos lá? O objetivo é calcular o ângulo alfa e beta dessa figura. Então, conforme eu falei, esse exercício ele é bastante complicado, mas nós vamos trabalhar bastante nele. A figura vai ficar demasiadamente congestionada de retas, ângulos e tudo mais. Algumas leis da geometria você tem que saber, tá? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus, o que é ângulo externo e coisas similares, tá certo? E que lados que têm o mesmo ângulo, né? Lados que têm o mesmo ângulo têm o mesmo tamanho, tá certo? Então nós vamos seguir essas regras, tá, da geometria. Então quem é alfa, que é o ângulo CDE, quem é beta, que é o ângulo DB, é o nosso objetivo de calcular aqui. Então, o exercício parte do princípio que o lado AB é igual ao lado AC desse triângulo. Ou seja, os ângulos B e C são iguais. Bom, nesse caso, se os ângulos B e C são iguais, a gente já pode calcular esses ângulos, né? Porque já que a soma tem que dar 180, né? Então aqui tem que ser 20 e 30, porque são dois ângulos iguais. 60 mais 20 dá 80, e 50 mais 30 também dá 80. E se você olhar 80 mais 80 e lá de cima, o ângulo A, está dando 80 mais 80, 160. Com os 20 lá de cima, está dando 180 graus. Né? 8 e 8, 16, mais 20, 18. Né? Mas daria, no caso, 180 graus. Muito bem. Uma série de ângulos aí nesse livro, nesse exercício, vai dar para a gente calcular. Tá certo? Então vamos lá. Esse aqui, por exemplo, dá para a gente calcular. Já que a soma tem que dar 180, então 50 mais 50 dá 100, mais o ângulo B, que é 80, dá 180. Então ali tem que ser 50 no ângulo BDC. Outros ângulos também dá para calcular. Então, como nós temos dois ângulos de 50 graus, significa que os lados são pintados da mesma cor, porque eles têm o mesmo tamanho. Então, eu estou usando esse tipo de regra para facilitar o nosso trabalho aqui. Então, DB é igual a BC, porque 50 é igual a 50. Então, os lados são iguais. Tá? E vamos ver que outros lados também serão iguais. Tá? Então, e nós vamos também trabalhar com método tentativa e erro, nós vamos traçar linhas aí de nosso próprio gosto. Então, DB é igual a BC, foi a primeira conclusão que a gente chegou aqui. Nós vamos traçar uma linha de nosso... isso é o método de tentativa e erro. Você fala assim, olha, eu vou traçar uma linha aqui porque eu quero de 20 graus aqui. Tá? Então, eu sei que o ângulo EBC tem 60, mas eu uso só 20, uma parte dele traçando essa linha, tá? Porque me interessa. E ver o que dá, né? Obviamente, vou traçar outras linhas, tá? Esse ponto que corta o lado AC, eu vou chamar de ponto F. Esse ângulo, ele também dá para ser calculado, porque se a soma dá 60 e uma parte é 20, esse complemento desse ângulo, que inteira, é 40 graus, tá? Para dar 60. Então, o que a gente conclui? Né? Que o triângulo BFC, ele é isósceles. Aí você vai dizer, mas por quê? A gente vai mostrar por quê. Como a gente tem 80 e 80, né? No ângulo FCB é 80, tá? Que é 30 mais 50. 80 com 20 dá 100. 100 para chegar no 180 dá 80. Então, nós temos 80 e 80, por isso que ele é isósceles. Esses dois ângulos formam 80 graus. Tá? Então, BF é igual a BC. Pelo mesmo motivo, nós temos ângulos iguais, lados correspondentes serão iguais, de mesmo tamanho. Então, eu vou ter que pintar no meu triângulo que BF também tem que ser em vermelho, ou seja, ele tem o mesmo tamanho de BC. Obviamente, eu já pintei a figura, o BF já está pintado de vermelho.
Toda vez que eu tenho um triângulo em que dois lados são iguais, no caso aí DB é igual a BF, e o ângulo entre eles é 60 graus, 40 mais 20, necessariamente, esse triângulo ele é equilátero. Por isso que eu já pintei de vermelho o segmento DF, que é um segmento que também está sendo feito por tentativa e erro. Tá? Então, o exercício teríamos que começar traçando 20 graus, que é a linha BF, e depois traçando o segmento que une o F ao ponto D. Este lado do triângulo, ele também é pintado de vermelho, ou seja, todos os três ângulos são 60 graus. O triângulo é equilátero. Eu chamei a intersecção dessa linha vermelha com o lado DE, o lado BE, B de bola, E, de ponto G. Tá? Muito bem, então vamos ver o que ocorre no triângulo DBF. Nós temos 60 graus, que é pintado em verde. Estamos agora chamando de roxo esse ângulo F, que também, se o triângulo é equilátero, ele também vale 60 graus. Mas nós traçamos uma linha BE, né? Vou colocar o E ali, de tal maneira que interessa muito saber quem é esse ângulo que está aí em roxo também, que é o ângulo EGF. Se nós formos observar, esse ângulo que aparece agora, ele é 40, que ele é o ângulo EBF. Tá? Ele vale 40 graus, como a gente pode observar da figura. Então, nós estamos numa situação em que nós temos um ângulo externo aí que precisa ser calculado, né? Que é o ângulo EGF, que é muito importante o conhecimento desse ângulo. E ele vale 40 mais 60, portanto 100. Eu vou colocar o 100 também lá no nosso triângulo, tá? Então, a figura fica desse jeito. Agora, vamos analisar um outro triângulo e um outro ângulo. No caso, o ângulo BEC, ele vale 40 graus e eu vou mostrar por quê. Se nós olharmos o triângulo EBC, nós temos, por um lado, os 60 graus, tá? Que é o ângulo EBC, 60 graus, EBC. Pode olhar na figura da esquerda que o EBC é 60 graus. E o ECB, ele é 80. Portanto, lá em cima, o ângulo E, ele vai ser, ou o ângulo, melhor dizendo, o ângulo BEC, ou o ângulo E, ele vale 40 graus também. Então, está provado que o ângulo BEC é 40. Obviamente, nós podemos pintar de vermelho também o lado EF, tá certo? Isso que é um resultado bastante importante, que o segmento BF é igual a EF. E dessa forma eu pinto de vermelho o lado EF. Chegaremos à seguinte conclusão. O exercício está praticamente terminando. Nós temos dois lados no triângulo DEF, nós temos dois lados iguais, tá certo? Que é o lado DF e o lado EF. Significa que o ângulo alfa ele tem que ser igual, já que os lados são iguais, os ângulos têm que ser iguais. Que ângulos? O ângulo alfa tem que ser igual a beta mais 40, que é a minha primeira equação que eu vou resolver. E qual é a outra condição, né? Nós calculamos que aquele 100 graus, que é o ângulo EGF, ele é ângulo externo, então o 100 ele é a soma de alfa mais beta. E a partir daí, no próximo slide, nós vamos resolver aquele sistema de duas equações a duas incógnitas. Então, tem lá em cima o link para a compra do e-book, né, Aprendendo Matemática, que é um livro digital, ou pode ser obtido também um livro físico, dedicado a concursos, tá? Livro de matemática dedicado a concursos. Bom, o sistema de duas equações a duas incógnitas. Qual é o sistema que a gente obteve? Este sistema, tá? Ele é bem simples, né? Porque eu tenho um alfa do lado esquerdo e alfa do lado direito, então se eu somar, o alfa vai embora, né? Então, somando tudo que tem do lado esquerdo, eu tenho 100 mais alfa. Tudo que eu tenho do lado direito, eu tenho beta mais 40 mais alfa mais beta. Portanto, o alfa vai embora, né? Subtraindo o alfa dos dois lados, por exemplo, eu elimino o alfa. E eu tenho que o 40 passa para o lado esquerdo, fica 100 menos 40, que dá 60, e beta mais beta dá 2 beta. Então, 2 beta é igual a 60, 60 é igual a 2 beta, portanto, beta é igual a 30.
O outro resultado sai, né, já que eu sei que beta é 30 graus, já descobri beta, o outro resultado sai da equação 1, alfa mais beta é igual a 40, o beta é 30, eu substituo no lugar de beta 30 graus, portanto eu tenho que o alfa é igual a 70 graus. Este foi, então, o exercício resolvido por nós, um exercício russo, chamado de exercício russo. É um dos exercícios mais belos da geometria plana, tá certo? Eu espero que você tenha gostado. Muito bem. E se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal. Um abraço a todos e até mais.